Fala pessoal do Sindicato Rural, estamos aqui hoje trocando uma ideia, um bate-papo. Vamos conversar um pouco sobre liderança, sobre gestão, sobre um pouco do sistema, né, Rafael? Estou aqui na companhia do Rafael Rosa, que também vai estar conosco aqui hoje trocando essa ideia. A gente vai conversando um pouco. Você quer se apresentar? O Diego, muito bom estar aqui com vocês aqui, batendo um papo aqui sobre sistema sindical, empreendedorismo, agronegócio, liderança. É sempre bom estar falando sobre esses temas e a gente divulgar um pouco o que é feito pelo Sindicato Rural de Niquelândia também, né? E falar tudo que a gente já passou por esses anos aí. Eu sou médico veterinário de formação, tenho especialização, tenho MBA em gestão e liderança de pessoas e já venho atuando aí no agronegócio aí há quase 15 anos já. Chique demais. Para quem não me conhece ainda, Diego Coelho, sou gestor financeiro de formação. Estou aí também há uns 10 anos atuando como profissional do agronegócio, depois da pós-graduação, e também dentro do sistema sindical, através primeiro da porta-entrada do FAEG Jovem, e depois fui acessando aí até chegar à presidência do sindicato. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou falar de mim, né? Claro. O contato com o agronegócio, assim, meu primeiro contato com o agronegócio foi desde quando eu nasci, né? Nasci em cidade pequena, no interior, que tinha na época dos seus 23 mil habitantes. E saí do hospital, já fui pra roça já. Então cresci lá, só voltei pra cidade daí 5 anos pra estudar. Mas mesmo assim, eu tendo ali contato com o campo, todo final de semana ia pra lá, ajudando os avós, os tios na lida. E depois, 17 anos, segui carreira pro exército, né? Segui para outra cidade. E lá no exército, obviamente, a gente iria estudar também, ia procurar uma formação. E desde pequeno eu tinha a visão de ser zootecnista. Acabei desistindo da zootecnia. Eu sou muito ligado ao tempo, gosto das coisas mais rápido. Eu optei por ir pro lado da gestão e depois já fazer na cola ali uma gestão do agronegócio, que seria a pós. E aí voltei pro interior e comecei já com esse objetivo de começar a lidar no ramo de consultoria ligado ao agronegócio. Já tinha interesse em entrar em alguma associação, cooperativa que desse acesso ao produtor e ao mesmo tempo, né, uma estrutura política, né, vamos dizer assim, para a gente começar a trabalhar, entender como que funciona tudo. E você, como foi? Então, Diego, meus pais veio do interior para Goiânia para trabalhar ali na década de 70, né? E na década de 80 eu nasci e meus pais são de Morrinhos, né? A 120 quilômetros aqui de Goiânia. E meu pai sempre trabalhou na parte de indústria e comércio, só que ele trabalhava na indústria de comércio de selaria, artigos para montaria, né? E meu pai falava uma coisa para mim: meu filho, vai estudar pra você não ir pra roça. Era a mensagem que meus pais tinham, tudo. O estudo era importante e quem não estudava voltava pra roça. E eu ia pro trabalho do meu pai em alguns momentos, ali antes de ir pra aula, depois da aula, e comecei a enxergar que o agronegócio era um setor muito importante para nossa economia estadual ali e depois é nacional. E quando eu fui prestar vestibular, eu escolhi medicina veterinária. Até mesmo para ver essa relação com o agronegócio, pecuarista, agricultor, e a gente passou na década de 90, quando eu estava estudando ali, começando ali o ensino básico, o ensino médio, ali o agronegócio crescendo, a gente fazendo uma revolução verde no estado de Goiás, né, crescendo as fronteiras agrícolas aqui, e nos anos 2000, quando eu ingressei ali na universidade, o agronegócio teve um boom, né, a gente teve uma grande expansão aí da produção agropecuária no centro-oeste, aonde que a gente passou por uma grande transformação. Goiânia teve um boom de crescimento, um boom econômico, o Brasil também, o setor cresceu muito, e isso me embasou para me tornar veterinário, né? Então, eu fiz o êxodo urbano, né? Como se diz, estudei para ir para o campo. Hoje moro aqui em Goiânia, mas os serviços que eu hoje faço, tudo no interior. Nós vamos trocar uma ideia agora sobre liderança, mas você hoje ocupa um cargo de liderança, né? Dentro do sistema que você trabalha. Você pode falar, assim, algo nesse meio aí dessas experiências, tudo que contribui com você hoje? Uma experiência no sentido
que você utiliza hoje, que você teve acesso há algum tempo atrás, quando você ainda estava no mundo acadêmico ou prestando um serviço, e que hoje você utiliza para fazer a sua liderança dentro do seu trabalho ser mais efetiva? Então, Diego, ali eu falo que a liderança ela é transformadora. Todo dia você tem um desafio para ser líder, né? E eu tive diversas situações que faz a gente se transformar como pessoa e como líder. Mas eu volto um pouquinho lá atrás, porque quando a gente forma, a gente acha que a gente vai sair sabendo tudo da faculdade. E esse foi, acho que um dos grandes equívocos que eu cometi ali no começo, quando eu estava recém-formado. E quando eu entendi que isso não era certo, que eu aprendi a ser técnico dentro da faculdade, a gente é técnico, tenta ser especialista, até brinco que eu formei em veterinária porque eu não gostava de lidar com gente, né? Então isso... Lida com gente. Hoje eu sou gerente de educação no sistema FAEG Senar, né? E hoje eu lido diretamente com gente. Hoje eu sou menos veterinário e muito mais líder, né? Mais gestor do que tudo. E o primeiro passo na liderança, acho que é o conhecimento. Você buscar aí uma formação dentro da parte de gestão e liderança. Eu tenho um MBA dentro dessa temática que eu vi que era importante. E o primeiro passo aí que eu vejo para liderança é o autoconhecimento. O olhar para ali no espelho e falar assim, quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes, quais são suas ameaças, quais são suas fraquezas, mas o que você tem de bom também. Bom demais. Eu acho que eu sou até um pouco mais poético quanto a esse assunto, sabe? Que para mim, assim, ó, o conhecimento, ele é importantíssimo. Então, para mim, o que eu utilizo hoje dentro do papel de liderança, muita coisa a gente realmente estudou, leu livro, fez seminários, cursos, treinamentos. O FAEG Jovem, que trouxe treinamentos altíssimos lá no início, quando eu estava começando a descobrir esse mundo, então, de altíssimo grau de conhecimento, foi importantíssimo para a gente estabelecer. Mas o que é a parte poética? É a convivência. Eu acho que muitas das coisas que nos ensina a lidar com outras pessoas é conviver, mas principalmente conviver ouvindo e escutando, né? Literalmente ouvindo e escutando outras pessoas fazer. Aí eu cito até um exemplo. Por exemplo, para ouvir mais, talvez eu aprendi um pouco com o meu avô. Meu avô é mais calado, mais na dele ali. Uma liderança mais próxima, ombro a ombro, fazendo o que deve ser feito junto com as pessoas que você está conduzindo em determinado processo. Talvez eu aprendi na época da convivência militar. Lá eu tinha um capitão Porto, tem tempo que eu não sei do paradeiro dele, já deve ser até tenente-coronel hoje ou alguma coisa a mais, pelo tempo. Mas era um cara assim, que era rígido o tempo todo ali, mas que era companheiro também o tempo todo, né? Não tinha meio termo, era dar ou desce, né? Pois é, Diego, assim, a gente quando vai aí pra parte empresarial, acho que um pouco diferente da parte militar, né? A gente tem os cargos, mas a gente não tem tanta hierarquia igual no exército, né? E essa parte de estar junto com o liderado, ter escutativa com o liderado, com as pessoas, é muito importante na tomada de decisão. Principalmente quando você tem processos muito bem determinados e quem está dentro do processo tem uma visão diferente. Então, a gente que está ali na gestão, na retaguarda ali de todo o processo que está acontecendo, muitas vezes a escutativa de quem está fazendo lá na ponta pode ser um diferencial muito grande ali para melhorar um processo, deixar ele um pouco mais barato, deixar ele um pouco mais ágil também. Então, a escutativa é importantíssima na liderança, porque se você for um líder que só olha pela sua visão, muitas vezes você não tem uma visão do todo. Você pode até achar e cometer esse equívoco dentro do papel da liderança que se tem. Sim. Até interessante você ter destacado a diferença, que por exemplo, né, eu citei o exemplo do capitão. Ele não precisava, né? Ele não precisava ser esse tipo de líder dentro dessa instituição, porque igual você falou, ela é 100% hierárquica. Mas como ele fazia e fazia bem feito, aquilo foi chamando minha atenção. Eu estava em formação, obviamente, no curso de gestão financeira a gente tem muito estudos sobre liderança também, então acendi a luz, falei, esse cara é diferente num lugar que ele não precisava ser, e automaticamente isso torna mais respeitado, acaba liderando pelo exemplo.
Então acho que isso me ensinou bem também a conduzir. E outras coisas também, acho que até um pouco a própria religião nos ensina a ser líderes melhores, né? Sim, quando a gente fala de liderança, eu até falei primeiro, a autoliderança é a coisa importante, que se você não se comandar, você se sabota dentro de um processo. Então você tem que entender os seus sentimentos ali e filtrar tudo que chega para você. Então isso é importante. Então o líder, como você falou, Diego, é pelo exemplo. Não adianta eu cobrar uma coisa e eu dar o exemplo de fazer uma coisa totalmente diferente do que eu cobro da equipe, do que eu falo com a equipe. E quando a gente traz isso acho que para as nossas vidas particular, com os nossos exemplos dentro de casa, acho que nossos pais são nossos líderes, nossos avós, tem as pessoas que a gente já trabalhou ali, que a gente tem, e tem os líderes que a gente vê aí mundialmente aí, igual a gente pode citar aí, grandes presidentes, grandes representantes de instituições também, que são grandes lideranças que a gente tem a nível nacional, estadual e também internacional. Chique demais. Agora nós se conheceu, você rodava pelo Senar. Era regional. Coordenador regional. Coordenador regional. E automaticamente trabalhava com produtor, deslocava grandes distâncias, visitava várias regiões diferentes, desde da mais estruturada até a mais rudimentar, né? Temos bons exemplos. Na minha cidade mesmo encontrava muitas rudimentares. A gente fez algumas reuniões bem em lugares difíceis, viu, Diego? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, assim, a gente ainda está inserido dentro do meu sistema, obviamente você veio para um cargo diferente. Naquela época eu era FAEG jovem, ainda não era presidente não, né? Não, você ainda estava no FAEG jovem, mas você estava com aspiração política ali. Tinha tudo, e fui candidato ainda, só não ganhei. Mas olha só, Rafael, o que é que eu quero perguntar? Por que eu estou fazendo esse comentário? Eu, por exemplo, o que me move, né, continuar fazendo isso? Me move porque eu acredito que se a gente leva conhecimento para o produtor, faz a distribuição daquilo que a gente às vezes vê na parte teórica, que é na universidade, ou na parte teórica, dentro da correta condução de um mecanismo organizado, de uma sociedade organizada, isso me move a estar sendo o elo de ligação com o produtor para tornar a vida dele cada dia melhor no campo, melhor na sua atividade. E para você, o que te move aí? Nossa, eu já estou um pouquinho mais maduro, né, daquela época para cá, hoje com quase 40 anos, quando a gente transforma a vida das pessoas, Diego. Muitas vezes a gente tá aqui em Goiânia, tá no escritório, e você trabalha, mas quando você sai, você vai lá na propriedade ali e transforma a vida de uma pessoa importante. Dentro do Senar, como coordenador regional, isso era rotina na minha vida, ver pessoas transformadas. Ou conseguindo um emprego através de um curso, ou melhorando sua renda na atividade agropecuária através da assistência técnica, ou transformando a vida através do FAEG Jovem, uma pessoa que não tinha um perfil de liderança, de empreendedor, se tornar empreendedor. Então, transformar a vida das pessoas é importante. E hoje, como gestor de programas, né, eu tenho alguns programas como curso técnico, transformar a vida da pessoa, transformar ele em um técnico, então transformar a qualidade de vida dele, da propriedade rural que ele vai trabalhar ou da própria família. Tem um programa Agrim que a gente faz um programa social que é de transformação da realidade junto com as escolas. Então, assim, a gente tem que pensar no coletivo e transformar o coletivo. Acho que isso que vai ter na minha chama e aumentada a cada dia essa transformação que a gente traz para o nosso estado de Goiás. Chique demais, eu acredito muito nisso aí. Acho que lá em Niquelândia eu tento, às vezes por que eu digo tento, né? Porque nem sempre a gente consegue ser exitoso naquilo que a gente deseja, né? Então, toda vez que eu tô ou à frente, seja de algum movimento social, algum grupo regional, que lá, há alguns anos atrás, teve muitos grupos que se reuniram ali para discutir o desenvolvimento da região e que eu fazia parte. Então, eu tenho muito a visão, assim, que todas as instituições, seja públicas, iniciativa privada, terceiro setor, né, as mistas, público-privada, que tem o objetivo de melhorar a vida de alguém, no caso nós estamos falando aqui de produtor rural, então eu acredito muito que essas instituições elas têm que entrar sempre em sinergia. Por mais que a gente erra muito, e eu já errei bastante nesses
poucos anos na frente que eu fiquei do Sindicato Rural, e agora com certeza eu vou errar de novo. Mas a liderança é feita de acerto e erro. Exatamente. Não é o mundo cor-de-rosa, não, tudo bonito, não, viu? É aquela velha história, né? A gente erra, mas tentando acertar. Acertar, é bem isso. Então, o objetivo da gente é sempre manter essas instituições sinérgicas. Então, toda vez que eu estou à frente do Sindicato Rural, eu procuro procurar as outras instituições, ter uma conversa mais direta, principalmente as instituições municipais que, queiram ou não queiram, têm a responsabilidade de estar trabalhando o produtor rural. Então, acho que basicamente, se fosse pegar assim, qual que é a sua missão? Eu responderia assim, a minha missão é fazer com que todas as instituições ali do meu município, hoje, né, enquanto presidente, é fazer com que todas as instituições do município sentem, né, numa mesa redonda, sem hierarquia, para trabalhar a vida do produtor rural. Agora, de que maneira? Da maneira que realmente é necessária ser trabalhada para aquela região, porque às vezes também vem muitas soluções criadas fora do contexto, quando chega lá na ponta para o produtor, não tem efetividade nenhuma. Eu acho que as instituições municipais e regionais, falando lá de Niquelândia, né, falando do nosso sindicato, ela tem essa responsabilidade de, com dados na mão, sentar-se à mesa, conversar um com o outro, entender todo o dinamismo da produção rural, não importa se é do grande ou até e do pequeno, e conduzir esse processo de maneira mais adequada possível. Você tem essa visão mais ou menos assim? O que você poderia complementar com isso? Então, Diego, a gente passou por algumas, vamos falar, gestões aí nacionais, estaduais aí, que o foco não era o município, né? Então, quando a gente faz política pública, que ela não é focada para ir para o município, muitas vezes a gente se frustra com a política pública que pode chegar. E muitas vezes a gente vê o desinteresse da população dentro da política também, não falo do processo eleitoral, mas dentro do processo de gestão do município, de gestão do estado, de gestão nacional. E as entidades que representam essa população têm que encabeçar essa situação para levar melhoria, porque ela que vai escutar o cidadão, ela que vai escutar o produtor lá na ponta e falar assim, o produtor está precisando de arrumar aquela ponte porque ele precisa passar um caminhão de calcário ali, depois ele tem que passar um caminhão de boi, depois passar um caminhão de soja para produzir. E as pessoas na cidade, muitas vezes, elas não têm a consciência que lá o campo produz comida. Então, se não chegar insumo lá também, então, sim, o Sindicato Rural tem fundamental importância nesse processo de segurança alimentar nacional e internacional, visto que o Brasil aí pega aí quase 25% de alimentação mundial. E você, como representante do setor, tem que encabeçar isso, porque Niquelândia exporta para o mundo. Mas o que o produtor lá está precisando? Tá faltando colaborador? Vamos levar um curso técnico. Não, tá faltando infraestrutura na estrada? A estrada é municipal? Vamos falar com o prefeito. Não, é uma estrada estadual? Então a gente tem que falar com o governador, vamos buscar essa importância. A gente está com problema no setor de energia, está faltando energia na propriedade rural. Vamos encabeçar e vamos falar com a nossa distribuidora de energia. Então isso é importante, melhorar o ambiente para a gente produzir com mais segurança. Acho que isso é de fundamental importância e o sindicato, hoje na sua pessoa como presidente, é fundamental importância. Vai bem de encontro com aquilo que a gente falou agora, né? A escuta ativa, né? Se a gente tirar um tempinho para escutar o produtor, eu acho que só o simples passo ali de escutar ele, a gente já talvez cumpriu ali, talvez a primeira missão, que é começar a valorização dele, né? Ao invés de trazer alguma coisa completamente do que ele não está precisando, escutar ele, ouvir ele, e aí sim, com base no que ouviu, trazer uma solução realmente adequada para o negócio dele ali. Dá trabalho e o pessoal que tá ouvindo às vezes pensa que a liderança é facinho, que é só ir lá e pedir, também não é assim, não. Né? A liderança vai ter que saber escutar elogios, mas também desafios, viu? Muito canseiro. Diego, eu vou até te perguntar, né? Você teve presidente em outro mandato, agora retornando aí. No seu primeiro mandato, qual que foi seu maior desafio na liderança lá no município? Rapaz, eu acho que foi o político. O desafio político foi muito difícil, principalmente o político dentro do próprio município mesmo. Assim, foi um período bom, a gente, por mais que era época de pandemia, mas a gente conseguiu fazer uma crescente, principalmente em parceria com o Senar, com a FAEG,
uma crescente de ação, tanto de treinamento, de campo de saúde que foi. Nossa, o campo de saúde pra gente realizar foi uma canseira. A prefeitura parece que não queria, sabe, na época. Então essa questão política foi muito ruim. E eu vejo tudo que era, assim, uma certa vaidade, sabe? Não por causa de uma pessoa, mas por causa de, às vezes, alguns grupos que ficam ali interferindo. Mas sai um grande aprendizado também. Acho que o grande aprendizado disso tudo é quanto mais você se aproximar, quanto mais você que está à frente de uma instituição, eu que estou à frente de uma instituição, você que está nos ouvindo, né? É aproximar. Quanto mais você aproximar, você evita os ruídos. E na época do primeiro mandato tinha muito ruído entre a entidade, entre os órgãos públicos, e muitas das vezes a gente tinha que fazer ações solo, né? Atendendo o produtor de maneira sólida, talvez podendo levar mais coisas, mas por causa dos ruídos a gente não caminhava junto. O que a gente vem ao longo do tempo agora tentando mudar. Acho que o maior aprendizado é a aproximação desse período que eu fiquei lá. Então é o diálogo, né, Diego? É o diálogo. Hoje o Brasil está passando por um cenário nacional de uma dicotomia muito grande. Ou você é direita, ou você é esquerda, né? E eu sempre falo que dentro do processo da liderança, você tem que achar o equilíbrio, né? Então, ali dentro da situação do município de Niquelândia, acho que aconteceu isso. Muita gente extremando para um lado ou para o outro e não pensando na sociedade, que é o foco que as entidades e o poder público deveria fazer. Tem altas histórias. Tô lembrando da história de uma ponte aqui, meu Deus do céu. Quando essa ponte conseguiu chegar, até confusão deu. Quem que é o dono da ponte? Quem que é o dono da ponte? Não era nem isso não, é porque tirou a ponte velha. Tinha o pessoal que não queria que tirasse a ponte velha. Mas enfim. Ô, Rafael, vamos falar um pouquinho aqui agora dessa visão assim. Por exemplo, a gente vai organizar lá, já organizou 2 edições. No mandato do ex-presidente Edmar, fez a primeira edição da nossa feira, a Agroníquel. Ainda agora, esse ano, quando ele estava saindo, a gente fez ali a 2ª edição e o objetivo é fazer a 3ª. E é uma feira. E muitas das pessoas ainda têm, principalmente na nossa região ali, norte goiano, nordeste goiano, o Vale de Serra da Mesa ali, ainda tem uma certa dificuldade de entender essa diferença de feira de agronegócios e pecuária, rodeio show e tal. Você que faz parte do sistema aqui, conta para nós a importância da feira e qual a diferença dela da pecuária. Então, os 2 eventos são importantes. Não vou falar que não é importante, porque são importantes, né? Eu vou começar pelo evento festivo, né? Vamos falar da pecuária de fato. É um evento onde que tem grandes shows, normalmente tem rodeios, ranqueadas e várias coisas. E ele é importante pro agronegócio, mas também pro setor terciário ali, de turismo, hoteleiro, restaurantes, que movimenta a economia da cidade, né? E também traz um pouco de diversão para a população de Niquelândia e da região. Mas o foco da feira, ele é um foco mais técnico, né? Aonde que você traz expositores com as novas tecnologias, traz as entidades, Agrodefesa, Emater, Sistema FAEX-Senar, Sebrae e outras empresas, para Embrapa, a gente pode estar levando para uma feira para quê? Levar informação e novas tecnologias para o produtor ter acesso, conhecer as novas tecnologias, mas também levar parceiros comerciais para levar novas oportunidades também para os produtores, aonde vai ser apresentado um novo maquinário, uma nova cultivar de semente, uma nova possibilidade de fertilização, a utilização de drones, que hoje está sendo fantástica, começou há 2, 3 anos e cada vez mais está sendo utilizado, e o produtor tem aquela possibilidade de contato de informação de uma tecnologia nova e estudar a possibilidade de aquisição de compra de uma tecnologia nova. A tecnologia ela vem para cada vez mais substituir aquela mão de obra que é braçal, então vai ser uma mão de obra menos braçal e aumentar a produtividade. Hoje a nossa produtividade de dentro do agronegócio, eu não lembro o dado, a fonte. O americano tem uma produtividade de 4,5, o Brasil de 1,3.
Mas por quê? Tecnificação, tecnologia e educação. E as feiras são importantes para isso. Trazer informação, trazer tecnologia, difundir essa tecnologia com o campo. Então, é uma oportunidade para as empresas comercializarem, mas também do produtor se deixar mais atualizado. Tá, aquele momento de investir, assistir uma palestra, que normalmente vão excelentes palestras nessas feiras, tá em contato com outros produtores e fazer um network também, que é importante ali, você tá vendo, entender um caso de sucesso, visitar, pegar contato, que é importante. Então essas feiras regionais ou até mesmo municipais servem para isso. E também trazer mais gente para o setor produtivo rural, que cada vez mais nossa população rural vem diminuindo, mas é um setor que é importantíssimo hoje, apresenta aí 25% do PIB brasileiro e quase 70% do PIB goiano. E gera emprego e renda. Eu até antes de vir para cá, eu estava conversando com algumas pessoas, alguns produtores que estão procurando mão de obra um pouco mais especializada, né? Por exemplo, em grandes propriedades rurais, além do vaqueiro, precisa ter vamos chamar de capataz, que seria o gerente dos vaqueiros, cai naquela parte de liderança de novo, né? E nem sempre está encontrando esses profissionais. São fazendas, às vezes, que estão começando a aplicar tecnologia e precisa de pessoas capacitadas que saibam lidar com o animal e, ao mesmo tempo, lidar com pessoas, né? Até porque não existe gestão sem pessoas e não existe pessoas para gerir existe negócio sem pessoas, gente. Existe um negócio sem pessoas, não adianta. Tem que ser até em trips, né? Não existe negócio sem pessoas e pessoas é que faz gestão. Que faz gestão. Ou eu falo muito com as pessoas, muitas vezes quando eu vou andar aí o estado, ou trocar experiência aí com as pessoas. Hoje, o produtor rural, ele não entende que o seu colaborador, ele é um ativo para a empresa. Ele é um ativo e precisa de investimento. Todo ativo precisa de investimento. Ou numa capacitação, ou numa melhor moradia, ou numa internet, ou numa melhor possibilidade de vida para a família. Então, assim, muitas vezes a gente vê ali a dificuldade de contratar um capataz, não pelo salário não ser atraente, mas talvez porque não tem alguns benefícios ali. E o produtor rural não enxerga isso como um ativo dele. Tem essa possibilidade também, verdade. E aí, quando a gente fala das feiras, elas servem até para orientação, para porta de entrada disso tudo, né? Eu acho que eu sempre falo lá quando a gente está falando da feira, igual você falou, as duas são importantes e dependendo do município, tem que ter até as duas mesmo. Né? Tem que ter o evento mais festivo, que é o rodeio. Eu, por exemplo, gosto mais de rodeio. Competição de cavalo é comigo, você me conheceu mexendo com cavalo também. Mas a feira, ela serve exatamente para isso que você já falou e um pouco mais, né? Lógico, repito o que você falou basicamente, né? Disseminação de tecnologia, conexão de um produtor com outro ou do produtor para com a empresa. Momento também de ser indispensável, complementando, a vitrine, né? Além de você estar levando tecnologia, aproximando a tecnologia do produtor e talvez até aproximando o agronegócio da população como um todo, né? População que frequenta por ali, que mesmo que não é produtor, vai conhecer as tecnologias que são implantadas, se participar de uma palestra vai ver como que é feita uma gestão, como que é conduzido hoje a liderança dentro de uma propriedade rural. E, obviamente, também para quem visita a cidade ou quem visita a região que talvez ainda não atua ali no segmento empresarial, rural, acaba sendo uma vitrine principal. Ali ela vai começar a ter acesso a pessoas que têm informação sobre produtividade, sobre produção, sobre áreas ideal para fazer algum tipo de plantio ou não. Então eu acho que, além disso tudo que você falou, a feira ela serve para ser a loja, digamos assim, de um município e de uma região, né? E assim, dentro das feiras, normalmente as empresas que estão ali nas feiras ou planejam ir para as feiras, ela vai medir ali o termômetro do comércio local. E isso, imagina uma revenda dentro do município, quão é importante uma de trator, uma de insumos, você não ter que buscar longe, ter que vir em Anápolis, ter que vir em Goiânia para comprar uma peça de uma máquina que você tem uma revenda dentro do município. Então as feiras servem para isso também, para medir essa temperatura que vai estar o município, né? Então, para isso à frente. Diego, você falou de um tema interessante, né? O produtor aprender a fazer gestão. Você é da área de gestão, então eu vou te falar assim, dentro das atividades de gestão aí,
quantos por cento do produtor aí sabe o que é um lucro, uma margem líquida, uma margem bruta? Nossa, se for fazer um estudo... Não, mas explica primeiro pro pessoal o que é. Rapaz do céu, vamos lá. Eu acho que hoje em Goiás, graças ao Senal, aos sindicatos rurais, essa taxa aumentou. Né? O programa de assistência técnica, ele tá ensinando os produtores a fazer muita coisa que eles não faziam antes. Os que não estão aprendendo a fazer, estão pelo menos vendo, né? O técnico vai, explica o que está acontecendo, ele descobre. Mas é fundamental para qualquer empresa. Quinta-feira, antes de vir para cá, para Goiânia, eu estava numa reunião lá no Rio Vermelho, na nossa região lá. E aí o pessoal perguntou sobre crédito rural, perguntou sobre assistência técnica e tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta pro produtor, qual que é o menor, pros produtores, né? Qual que é o menor produtor? Que aí um falou, não, sou eu, tenho 3 alqueiros. Então considera que é um pequeno, né, produtor. Ele, não, eu sou pequeno, sou pequenininho, até demais. Aí eu falei, tá, quanto que vale um alqueiro numa propriedade aqui hoje, nessa região? 300 mil. Falei, 300 mil. Então, se você tem 3 alqueiros, você já tem um negócio de 900 mil, né? Se colocar aí mais a estrutura que você tem, não sei se você tem trator e tal, olha lá que fecha os seus 1 milhão, né? Agora, me responda uma coisa. Lá na cidade, qual a empresa que vocês acham que tem esse valor de mercado? Chegar assim lá, agora vamos comprar essa empresa, qual empresa tem? Aí eles citaram o nome de uma empresa lá, que é considerada uma grande empresa local. Aí eu falei, pois é, se brincar o prédio dela, com todo o estoque que tem dentro dela, não dá 1 milhão. E ela tem contador, ela tem o consultor que vai lá às vezes do Sebrae, outras vezes que ele é contratado, consultor de marca, porque eu sei que eles tiveram um consultor de marca lá, eu conheço a loja. Então, nada, tem uns 5 profissionais diferentes apenas para ajudar o dono do negócio a conduzir o negócio, fora a estrutura interna, de gerente e tudo mais. Diego, fazenda vai contratar isso tudo? Não precisa. O negócio é menor, não tem tanto item quanto a outra loja. Mas precisa de ter, no mínimo, né, o proprietário, ou se ele estiver participando do programa de assistência técnica gratuita, ou se não, ele ir atrás de um profissional que auxilie ele. Então, ele tem que saber o que é o seu custo total de produção, que basicamente é todas as despesas que ele vai ter para produzir em 1 hectare de terra, seja lá o que ele produz. Ele tem que saber qual é o custo do dinheiro parado que ele tem ali. Talvez, dependendo da operação que a fazenda está fazendo, é melhor deixar esse dinheiro na poupança ou num RDC aí, rendendo 1% do que tá com ele lá na zona rural. Lógico, né? Isso falando do negócio em si. Talvez é a única moradia que o produtor tem, então não vamos levar por esse lado. Mas ele precisa saber desse custo do investimento também. Se eu tivesse esse dinheiro em outra operação, será que eu não estaria ganhando mais dinheiro sem fazer nada, vamos dizer assim? Então isso é indispensável para qualquer produtor hoje que quer saber se seu negócio é rentável ou não, é começar a anotar todas as despesas que ele tem com a produção, separar despesas. Tem despesa de produção e despesas da residência. Diego, eu produzo milho e também tiro um leitinho. Qual que é a despesa do milho e qual que é a despesa do leite? Porque às vezes elas estão tudo junto, o cara fala assim, não, o leite não tá dando dinheiro, não, eu vou vender silagem. Aí ele vende as vaquinhas de leite e vai vender silagem, quebra. Porque quem tava dando lucro mesmo era o leite. Eu lembro a vez, Diego, a gente foi fazer um dia de campo, acho que foi na região do Criminoso que a gente foi lá em Niquelândia, eu não lembro ao certo, atendido pelo Guilherme Mariano, nosso técnico de campo lá do Senar. Foi lá mesmo, lá no seu pretinho. Isso, esse mesmo. Aí a gente chegou lá e a gente preparando o dia de campo e eu fui conversando com ele, né? Ele, leite não dá dinheiro, leite tá quebrando. Aí eu perguntei pra ele assim, depois que o senhor começou a ser assistido pelo Senar tirar leite, o senhor comprou o quê? Eu comprei aquele tanque de expansão, eu comprei aquela roçadeira ali a combustível, eu comprei um tanque de expansão de leite melhor, eu agora fiz aqui o piqueteamento e não sei o que. Eu falei, o tanto de investimento que você fez na sua atividade. Mas não tá sobrando dinheiro no bolso. Eu falei, mas sua propriedade tá valorizando. Você tá melhorando sua propriedade rural. Então talvez você não tá vendo dinheiro na sua mão. Isso é verdade, mas a valorização da sua terra é muito importante. A valorização dos seus animais é muito importante. É o que a gente chama na contabilidade de ganho patrimonial.
Então o pessoal, assim, normalmente fala assim, não dá dinheiro. Eu já vi muito produtor aí de grão aí que não deixou de tirar o leite porque o salário dele tá ali no leite, ali todo mês tá caindo ali. Justamente. O negócio, eu acho que né, concluindo talvez esse bloco de gestão, acho que toda empresa rural, ela deve ser gerida como um negócio. Toda propriedade rural, ela deve ser gerida como uma empresa rural, como um negócio. Por menor que seja a sua propriedade rural, pequena, médio, grande. Diego, eu tenho 2 hectares. Você planta alguma coisa que o objetivo é gerar renda financeira? Agora, se você tem 2 hectares na beira de um lago, de um rio, que é só para descansar, beleza. A gente não precisa fazer conta com esse negócio aí. Isso aí você está investindo na sua saúde mental, vamos dizer assim, né? Seu lazer. Seu lazer. Tá bem, lazer. Agora, se você tem que seja 1 hectare, 2 hectares, e o objetivo é produzir alguma coisa, tem que se fazer conta, no mínimo, usar a melhor tecnologia que nós temos, que é um caderninho de anotação. Agora, se você tem condição, contrata um consultor da área de gestão, a contabilidade que talvez te atende, também faz o trabalho de gestão financeira. É muito importante para você testar a saúde do seu negócio, a saúde da sua empresa rural. Não significa que você está industrializando ou não. Qualquer produção dentro da sua propriedade que tem o objetivo de ser comercializada deve ser tratada como um negócio, e a gestão é fundamental nesse ponto. E medir a viabilidade do seu negócio, né? Se ele é viável a curto, a médio e a longo prazo, né? Exatamente. Isso, aquela história de saber se o dinheiro vai dar mais na poupança ou trabalhando nele. E tem uns negócios que não pode esperar, né? Nós tava conversando antes de entrar aqui do café. Imagina o cara plantar café e achar que já vai ganhar dinheiro no próximo ano. Essa conta ele tem que fazer a bem longo prazo. O cara que planta fruta, ele não ganha dinheiro no mesmo ano, ele vai ganhar dinheiro depois que o pé de fruta crescer e que ela começar a produzir ainda. Isso fazendo o manejo certinho. Isso. E contando com o joelho no chão pra rezar com a chuva no tempo certo. Tudo isso. E se não vem, não é uma praga também. Tem que ficar esperto. Assim, a gente vê a produção agropecuária, e quem tá na cidade muitas vezes não entende que é uma indústria a céu aberto, né? E assim, dentro da parte de gestão a gente fala de números, mas e como que a gente prevê esses eventos climáticos, decisões político-econômicas diferentes que a gente teve aí nos últimos tempos, dentro da parte de gestão? Como que a gente prevê e se blinda desses desafios? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que uma maneira tem. Eu acredito muito que uma maneira de você estar mais preparado para esses efeitos, que a gente está falando de efeito externo. O clima vai mudar, é um efeito externo. A política mudou de repentemente, está afundando. Não estou falando que está afundando, não. Mas... Não, apareceu uma taxa nova dos Estados Unidos, vamos falar assim. Então, como que você consegue melhorar isso aí? Poxa, fazendo o dever de casa, né? Acho que se você conduzir seu negócio com muita responsabilidade, cautela e gestão, fazendo, né, diminuindo seu custo de produção, aumentando a sua margem financeira esperada, né? Porque quando a gente fala de produção agrícola, produção rural, quando a gente começa a planejar a atividade, a gente começa a ter um objetivo que seria o ganho esperado na época da venda. Se você tem essa visão do que você vai ter de ganho na época da venda e controlar os seus custos internos, talvez em uma queda do mercado não vai te pegar tão com as calças na mão, né? Falando em grosso modo mesmo. Vai ter ali uma margem, por mais que entre uma nova taxação, talvez os preços caiu, mas você ainda conseguiu vender seu produto no nível bom de preço, nível adequado. E um outro ponto, para a gente talvez até entrar em um tema, voltar ao tema de liderança, eu acho que é ficar mais atento. A gente tem hoje muitos líderes que falam muito e não fazem nada, né? Na rede social é uma beleza, um leão. No dia a dia não está fazendo, não está colocando as coisas para acontecer. Então a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Nós, produtores rurais como um todo, nós temos que começar a olhar realmente aquelas pessoas que trabalham pela nossa classe, cuidar de quem está também no município, trabalhando por nós,
ficar atento a essas pessoas. Eu até ia te fazer uma pergunta e já até comentando sobre ela, eu acho que a gente está com um déficit de líderes que representa de fato o agronegócio. A gente tem, nesses próximos 10, 15 anos, talvez uma grande massa de líderes rurais antigos que talvez se aposentam, né, que por causa da idade avançada e tal. E onde estão os novos líderes rurais para brigar pelo produtor? Onde estão? Acho que assim, quando a gente olha dentro da propriedade e olha pelo nosso cenário de liderança, eu acho que o grande desafio do setor. Por quê? As pessoas que vieram ali depois da Revolução Verde, década de 70, 80, 90, são produtores que estão se aposentando da atividade agropecuária e estão tendo que passar a propriedade para os filhos. Então, o primeiro desafio é ter quem ser líder da propriedade rural. O primeiro ponto. Porque senão você tem um bem, igual você falou, milionário aí dentro que pode estar sendo subutilizado ou inutilizado e não gerar lucro. E eu falo para a gestão, mas para o social também não gera riqueza. Que é gerar emprego, gerar renda, gerar alimento, fazer preservação ambiental, que a gente tem ali as nascentes, a gente tem ali as matas ciliares, a gente preserva a fauna, flora. Então, assim, a gente precisa de um líder dentro da propriedade rural. Dentro das instituições, assim como nossos produtores dentro da propriedade estão se aposentando, os nossos representantes dentro dos sindicatos, das associações, das cooperativas, também já estão se aposentando. Vamos pegar a de Rio Verde, a Comigo. Tem quanto tempo que o presidente é o mesmo? Tem mais quanto tempo de longevidade? Está preparado um sucessor? Então a gente tem que pensar nisso. Mas o trabalho da FAEG vem fazendo aí dentro do FAEG Jovem aí, já tem aí, pelo menos que eu sei aí, uns 12, 13 anos aí trabalhando para a gente trabalhar a parte de liderança que é importante. E liderança não é somente aquela que é política, né? Ela é uma liderança de representação ali do produtor rural, né? Hoje a gente tem a Tereza Cristina, que foi de um programa de liderança da FamaSul, né, que eles encabeçaram tudo. Ela participou do programa de liderança. O Senar Goiás vem fazendo esse programa de liderança também para desenvolver liderança para o setor produtivo, porque está se enxergando que para grandes desafios precisa de grandes líderes. E a gente enxerga que a gente vai ter grandes desafios. Então tem que se trabalhar, tem que capacitar essa moçada nova que está chegando, mas quem está saindo tem que dar espaço também. Então esse é o grande desafio. Quem está saindo deixar o espaço e quem está chegando querer ocupar o espaço. Mas eu acho que quem está saindo não vai ter nem muita escolha, não se dá passo. Dá o espaço lá, eu acho que não tem jeito mais. Mas é muito interessante, você citou a nossa federação. A nossa federação realmente saiu na frente. E você falou uma coisa que é indispensável. Eu acho que o líder atual que a gente precisa, ou os líderes, né, atuais, seja ele dentro da empresa rural, dentro da empresa urbana, dentro das cooperativas, o líder classista, o líder, enfim, qualquer tipo de líder que a gente precisa hoje, ele precisa basear as suas decisões, as suas ações nisso que você falou agora, conhecimento. O conhecimento é indispensável. A gente tá cheio de pessoas, principalmente, vou falar mais uma vez a rede social, falando o que acha na rede social sem informação mesmo, sem base de conhecimento. E aí a nossa federação, obviamente, sai muito mais na frente disso, porque como você falou, né, a gente está muito mais de 10 anos trabalhando o programa de liderança, e dentro do programa de liderança sempre tem informação, sempre tem a disseminação de conhecimento, sem falar o exemplo também de vários outros que sempre estão trazendo suas experiências como exemplo para estar formando cada vez mais esse Então, os programas de liderança do sistema FAEG, Senar e sindicatos rurais, né, hoje já vem colhendo frutos, né? Hoje a gente tem um secretário de agricultura, a gente tem um presidente da agrodefesa, a gente tem outras lideranças aí à frente do sindicato. Você foi uma liderança jovem que saiu de dentro do programa de liderança. A gente tem a Eliene, que está ali próximo de vocês em Barro Alto também, que veio de um programa de liderança. Então, os frutos a gente já vem colhendo, né, do que a gente vem plantando há 12 anos. Será que vai ser suficiente para esses 15 anos de transformação que a gente tem?
isso a gente não tem como medir e responder, né? A gente vai ver lá na frente o que a gente tá fazendo. Mas tem uma moçada boa chegando aí. Sim. Tem até uma moçada muito boa. Eu acho que a união vai fazer toda a diferença nisso tudo aí. A união da classe como um todo, o alinhamento do objetivo, né, faz com que esses novos líderes sejam fortalecidos. Talvez nós em Goiás vamos sair na frente, aí nós temos que ficar atento à questão federal, né? Tema para muitos outros. Não, mas assim, você como um líder municipal, regional ali, da sua família, você consegue influenciar aí e isso transformar pessoas, transformar realidades. Acho que quando você é uma liderança que é positiva, que traz um bom discurso, uma boa visão, você consegue influenciar pessoas aí a tomar umas decisões mais efetivas pensando no coletivo, não no individual. Show de bola. É o que eu sempre digo lá em Niquelândia. Eu acho que Niquelândia, sendo o maior município do estado de Goiás, rico em área, rico em água, tanto de água que tem rio que nasce. Solo fértil. Né? Solo fértil. Na parte ruim, que é serra, mato. O povo, turismo agora, leva as povo pra serra fazer caminhada, né? Agroturismo. Então, a gente tem uma porrada de potencial. Então, eu costumo dizer que Niquelândia tem potencial para ser referência no centro-oeste brasileiro, não é nem só no estado de Goiás, não. Mas passa muito por essa visão, por essa união, por esse alinhamento de propósito e, principalmente, por pessoas assumirem o seu papel diante da sociedade mesmo, a sua responsabilidade como social. A gente às vezes vive tão isolado, um faz uma coisa, outro faz outra. Se a gente começar a convergir isso em um esforço, mesmo que não seja único, mas seja um esforço simultâneo em direção a algo melhor, eu acho que a gente pode conduzir isso. E para finalizar, vamos deixar aí um recado final aí. Qual é o recado final que você deixa? Seja um conselho para os novos líderes, seja um conselho, né, pessoal, que você quer dizer aí, uma reflexão profunda. Qual é os livros que você lê aí, uns livros mais profundos aí, deixar uma frase de Mário Sérgio Cortella, alguma coisa assim. Então, Diego, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar gestão de pessoas, principalmente o autoconhecimento. Acho que é importante você se conhecer, acho que a pessoa saber dos limites dela para a liderança é importante, mas o recado que eu deixo é não deixe de se capacitar, não se isole no seu mundo. Acho que o coletivo é melhor. Então, o produtor rural, procure o sindicato rural, procure a Federação da Agricultura, procure o Senar para se capacitar, para crescer, porque a gente unido, a gente consegue transformar uma realidade maior que individual. O produtor consegue transformar a propriedade da porteira para dentro, da porteira para fora tem que ser a entidade. Ela que vai trabalhar, ela que vai brigar, ela que vai lutar e vai levar a voz do produtor aonde precisar de fazer. E para você que não é do agronegócio, é um setor que está extremamente precisando de gente boa. A gente está levando muita gente importante. Tem um estudo da CNA, diz que a gente vai precisar aí de enfermeiros em propriedades rurais. Então, é uma demanda que hoje a gente já tem, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, que a gente tem propriedades que tem aí 150 famílias dentro de uma propriedade rural trabalhando. Então, você que é de outro setor, então, conheça o agronegócio, entre para dentro do negócio, conhece e vê o quão ele é importante para o nosso setor, para a nossa economia e para o nosso Brasil. Bom, já eu, falando principalmente para a turma de Niquelândia, quero dizer que o futuro nosso está na mão de quem acredita e faz. Acho que tudo que a gente conversou aqui hoje resume nesta frase. Por quê? Porque primeiro a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. E se a gente está fazendo, é melhor do que estar dando opinião, né? Então acho que é indispensável a gente acreditar e fazer. Eu acho que não só o futuro do nosso município, mas o futuro do estado, o futuro do Brasil passa muito por isso. E aí o recado que eu deixo é principalmente para você que quer entrar em um movimento social, para você que quer assumir um papel de liderança, comece a procurar conhecimento desde agora, né? A gente precisa de pessoas cada vez mais capacitadas, que difere do que a gente tem muitas das vezes repetido em vários cenários, e a gente tem bons exemplos no estado de Goiás,
para ser referência para isso, para a gente seguir e continuar construindo. A gente tem exemplos de pessoas que fazem, né? Continue fazendo. O presidente do sistema é um exemplo disso, tantas outras pessoas, e a gente também por baixo, né? Eu no sindicato, você na sua atividade hoje. É gente que faz por você, às vezes você nem tá sabendo, mas a gente tá fazendo por você e obviamente fazendo por nós também, né? Aquilo que a gente escolheu trabalhar, é aquilo que a gente escolheu fazer e vai conduzindo. Então um abraço, presidente do Sindicato Rural de Niquelândia, agradece sempre a audiência de todos e vamos sempre juntos, falando, conversando e desenvolvendo a região como um todo. Valeu, Rafael. Abraço, Diego, até mais.